Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês as últimas novidades de BBIG11, o fundo de shopping do Banco do Brasil. Um fundo que acredito que tenha o melhor portfólio entre os fundos de shopping. Chego a me arrisco a dizer que seja um portfólio perfeito aqui os shoppings do fundo, mas que tem alguns pontos bem negativos que me fazem ficar afastado do fundo, pelo menos por enquanto. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, agora aqui nesse relatório, acho que relatório aqui acho que de maio, esse agora foi disponibilizado aqui em junho. Esse aqui foi o primeiro relatório que estamos vendo a carteira de BBIG11 de forma consolidada. Antes a gente tinha basicamente, aparecia apenas o Shopping Rio Sul e dinheiro em caixa ou muitos CRIs. Então, era uma bagunça, não dava para ver direito ainda como é que seria a cara do fundo. Agora não, agora que a gente consegue ver, temos aqui posição em participação aqui em três shoppings. Aqui o principal, Shopping Rio Sul, vai representar aqui 56,40% de BBG11 e os outros dois com uma posição menor, de 17 e 21%. Aqui é uma pequena quantidade em caixa, mas também já deve estar tudo aqui comprometido. Outro detalhe, aqui ele não possui participação dominante nos shoppings, né? Uma posição minoritária. Algo que também não preocupa tanto assim, já que os shoppings são administrados pela Iguatemi, que tem um longo histórico positivo, né? E aqui um ponto é que a gente tem apenas três shoppings, sendo que um deles representa mais da metade dos ativos aqui do BBIG11. Isso aqui pode passar a impressão de que a carteira do fundo é um tanto quanto concentrada, mas lembre-se que shopping possui uma diversificação natural, né? Cada shopping aqui vai conter centenas de lojistas, então acaba se tem alguma vacância ali, você nem sente, nem fica sabendo. Então, esse aqui é um dos pontos um dos motivos pelo qual eu gosto tanto assim de fundo de shopping, né? São muito robustos. O pessoal aqui ficou meio com receio aqui depois lá do que a gente aconteceu, daquele tempo de isolamento, que os shoppings ficaram fechados. Se aquilo ali foi um evento atípico, não dá para projetar aquilo para o normal aqui do fundo. Contudo, apesar de que a gente tem aqui uma imagem da cara do fundo, nós ainda não conhecemos perfeitamente a estrutura de capital de BBIG11. Isso aqui que é um fundo super alavancado e parece que ainda tem mais, ainda vão mexer mais ainda na alavancagem no futuro próximo. Porque é o seguinte, como o gestor não deve conseguir captar recursos, ele tem parcelas a pagar aqui do Sellers Finance, parcelas bem relevantes, né? Esse aqui é um dos problemas do Sellers Finance, ele acaba tendo grandes necessidades de caixa pelo curto prazo. Por exemplo, tem uma parcela de 131 milhões de reais no segundo semestre de 2025. Como o gestor não vai conseguir fazer emissão, o mais provável que eles vão fazer é uma captação via CRIs para pagar as parcelas semestrais. Assim como já fizeram aqui anteriormente, né? Para pagar aqui a primeira parcela aqui de a parcelas que eles tinham aqui no primeiro semestre de 2025. Então, é bem provável que a gente vai ter aqui uma troca de uma parcela Sellers Finance por um endividamento em CRIs. O Sellers Finance ele tem um ponto negativo, que é essa pressão de caixa no curto prazo, mas realmente tem um ponto positivo, que aqui uma dívida pode ser subsidiada pelo vendedor, em que a correção muitas vezes é pelo IPCA ou CDI, então uma dívida que costuma ser mais leve e sem, algumas vezes, negociada melhor, né? Apenas de não ter pagamento do mensal de juros, apenas ir acruando o valor a ser pago, então acaba não gerando tanta pressão na DRE. E ponto negativo é a pressão de caixa a curto prazo, né? E que outro problema é que eles vão ter que captar recursos via dívida no momento que está muito caro se emitir. Aqui, essa dívida CRI que eles têm
de 103% CDI, até que uma dívida barata, e 103% CDI. No entanto, qualquer coisa que o CDI acaba ficando caro no momento atual, né? Então, isso aqui vai prejudicar o resultado do fundo. Inclusive, é o próximo passo que eu vou comentar aqui com vocês, a geração de resultado em BB e G11. Então, esse aqui também é o primeiro mês em que vemos a contribuição dos novos empreendimentos aqui para a DRE. E, à primeira vista, o que podemos ver aqui é algo excelente, uma geração de resultado de 12,1 centavos. Uma geração aqui extremamente elevada, né? 50% acima do que o fundo pagou, distribuiu aqui no mês de maio. Até parece ser bom demais para ser verdade. Inclusive tá? Aqui um ponto aqui para esclarecer com vocês, a despesa financeira, ela não fica clara aqui nessa DRE. Pelo que eles estão falando aqui, essa receita imobiliária, ela já seria líquida. Ela já seria líquida da despesa financeira. Estariam aqui abatendo a receita já no CRI, aqui no caso, já repassando essa, essa questão da distribuição, do pagamento do CRI, que é feito com os aluguéis cedidos, né? Um ponto aqui também que vocês precisam ficar atento. Não se animem tanto assim com esse resultado. O Sales Finance ele deixa a DRE muito bagunçada mesmo, mais bagunçada do que a DRE de um fundo com CRI. Como eu disse há pouco, nos próximos meses o fundo terá que tomar dívida cara via CRIs para pagar essas parcelas, né? Isso aqui, talvez essas parcelas não estejam impactando aqui na DRE atualmente, mas o CRI sim, o CRI vai impactar todo mês. Então, a tendência é a gente ver essa receita imobiliária aqui caindo mês após mês por conta da despesa financeira. Inclusive, acho que seria melhor eles terem colocado aqui, né, essa questão de despesa financeira, já deixar ela bem clara no relatório para saber o que a gente saber o que eles estão pagando de juros, porque do jeito que é hoje, não tem nem como saber. Ah, agora voltando a falar de coisa boa, é um ponto em que BB-G11 tem de sair muito bem, que é o desempenho operacional dos shoppings investidos. Aqui quando a gente vê os principais indicadores aqui de shoppings, a gente nota que o fundo ele tem um desempenho excelente. Aqui no corpo do relatório, eles começaram aqui comentando sobre o desempenho excelente aqui do, dos, dos empreendimentos aqui no mês de abril. Nota aqui um salto de 19% das vendas aqui comparado a abril ano contra ano. Então, eu acho que eles esqueceram de comentar que abril dos 24 não teve Páscoa e abril dos 25 teve Páscoa. Então, é uma comparação assim tão boa de se fazer. Mas aí depois eu fui ver aqui a comparação de ano contra ano, a gente vê um salto enorme, né? Principalmente aqui no Shopping Rio Sul, um salto nas vendas de quase 20%. Aqui uma média de 11,83. Então, isso aqui acho que é provavelmente o melhor desempenho que eu vi aqui nos fundos shopping. Então, como previsto operacionalmente, aqui o portfólio BBIG11 com um desempenho excelente. Aqui outro ponto que chamou bastante atenção de forma positiva é o nível de vacância. Temos aqui a menor vacância no Shopping Pátio Paulista com apenas 0,60% de vacância e aqui a maior, o Pátio de Genópolis com 2,60%. Isso aqui é muito baixo, tá? Muitíssimo baixo mesmo. A vacância mais baixa que já vi aqui dentre os fundos de shopping. Isso aqui é uma fração, tá? A maioria dos fundos de shopping vão ver uma vacância mais ou menos o triplo disso aqui, uma vacância de 5, 6%, talvez até mais. Isso aqui já é um indicativo de quão forte é esse portfólio de BBIG11. Agora aqui, um ponto mais negativo no NOI, que geração de caixa por metro quadrado, isso aqui é um desempenho apenas, uma alta de apenas 2%. Aqui me estranha um pouco, tá? Que é abaixo da inflação,
No entanto, a gente precisaria ver, ter detalhes aqui para saber o motivo dessa geração de caixa tão fraca. Talvez seja alguma obra aqui de melhoria, um reinvestimento, alguma expansão. A gente precisaria de um relatório tão completo quanto o do fundo de shopping da Rede, para a gente saber o que se passa realmente. Mas estranha, né? Aqui as vendas estão subindo 20%, e a geração de caixa está caindo. Então, um ponto aqui meio esquisito, mas pode estar relacionado ao investimento aqui nos próprios empreendimentos. Falando aqui um pouco sobre projeções para o segundo semestre. Por essa tabela, acho que o gestor ele indica que a gente deve esperar 8 centavos por cota mensalmente para o segundo semestre de 2025, o que ainda dá um excelente dividend yield no preço atual. E além disso, a gente ainda teria uma certa folga aqui, né? Eles estavam projetando aqui um resultado de 9,6 centavos, uma média mensal. O que geraria aqui uma sobra de 1,6 por cota mensalmente de resultado, ou 9,27 milhões de reais. No entanto, isso aqui vai ser redirecionado para pagamento é, para uma nova estruturação de emissão de CRIs. E aqui um ponto que já começo a chamar a atenção de vocês. Um ponto complexo aqui é que o próprio gestor comenta aqui que em BBG11 a gente tem um cap rate de 7,6% na aplicada carteira. Então, é um ponto que fica a refletir, né? Como é que ele pode gerar tanto resultado com cap rate tão baixo assim? Isso aqui é um cap rate, é uma medida bruta. A gente ainda teria que abater daqui as despesas operacionais do fundo. Então, como eu disse na introdução, BB Jones é um fundo com shops excelentes, um portfólio perfeito, mas tem um porém, que é essa estrutura de capital aqui que infla muito a renda, né? Tem uma coisa muito esquisita aqui, não é normal essa distribuição que essa distribuição forte, resultado forte que o fundo tá gerando, pois isso aqui é uma característica de quando você compra um ativo de excelente qualidade. Geralmente você vai ter um yield no curto prazo menor, aqui um cap rate baixo, 7,6%, mas que como os empreendimentos são de excelente qualidade, a tendência é que essa geração de caixa tende a subir bastante, mais do que dos pares no médio e longo prazo, e com isso seu cap rate on cost ele tende a subir bastante. Então, essa daqui que é a ideia de quando você compra ativos de alta qualidade, mais caros, mas que com o tempo eles ficam baratos. O problema é que BBG11 tem uma estrutura que infla muito a renda, daí acaba que fica meio esquisito, né? Você pode acabar, fica muito difícil você especificar a sua entrada aqui, você saber se o fundo está com a renda muito inflada, você pode ter alguma queda na renda aqui para o ano que vem. Eu mesmo não sei. Eu tenho nem ideia. Eu sei que existe possibilidade de queda na receita quando eles forem pagando essas parcelas, mas eu não consigo projetar. Então é isso, galera. Esse aqui que eu tinha para falar com vocês. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.